Fala pessoal do 7º ano, estamos aqui com mais uma atividade de história e um vídeo para ajudar vocês a fazer essa atividade. Na atividade dessa semana nós falamos sobre os papéis das mulheres na Idade Antiga e na Idade Média, porque a gente ouve falar muitas vezes de faraós, reis, imperadores, cavaleiros, soldados, mas e as mulheres, as rainhas, as imperadoras? Enfim, onde estão as mulheres na história? Elas têm um papel muito importante, elas foram importantes para a sobrevivência de muitos reinos, muitos impérios, ou batalharam para acabar com impérios corruptos e com reinos corruptos. Então aqui no texto eu falo um pouquinho sobre sociedades que eram matriarcais, ou seja, onde a mulher era a figura mais importante e geralmente eram as rainhas, as comandantes da nação ali, do povoado. Essa característica é bem presente nas sociedades africanas, ou seja, lá no continente africano, na África. Todos aqueles reinos que existiam lá na Idade Antiga e na Idade Média eram reinos matriarcais, então as mulheres que comandavam esses reinos no geral, diferente dos reinos na Europa, que eram patriarcais, ou seja, que eram comandados geralmente por homens, onde o homem era a figura considerada mais importante, a figura máxima, que é o tipo de sociedade que a gente herdou aqui no Brasil, por exemplo. A nossa sociedade, de certa forma, é patriarcal. Ela considerou por muito tempo, hoje já é diferente, mas considerou que o homem que devia fazer as funções mais importantes numa sociedade, comandar o país, ir para o exército, trabalhar. As mulheres foram impedidas de trabalhar no Brasil durante muitos anos, só hoje, muito recentemente, que é diferente. E também a questão dos estudos, aos homens era permitido estudar e às mulheres era destinado ao trabalho doméstico. Mas era diferente na África e era dessa forma patriarcal na Europa. Então vocês vão ler o texto e vão conhecer algumas figuras históricas, como a Amani-Shaketo, que era uma rainha africana muito importante da Núbia. Também vão conhecer a figura da Leonor de Aquitânia, que, se ela não era uma rainha, era uma pessoa que influenciava muito os reis com qual ela foi casada, da qual ela foi esposa, principalmente em prol dos seus filhos, tentando dar poder para os seus filhos. E também vamos conhecer a figura da Joana d'Arc, que é muito importante para entender ali o finalzinho já da Idade Média, as transformações pela qual passa a Idade Média e as guerras, principalmente entre França e Inglaterra, que são países são reinos que vão disputar territórios entre si. Então vocês vão conhecer essas três figuras no texto aí e vão responder a atividade que segue. É a seguinte, aqui tem 3 imagens que fazem referência a 3 mulheres citadas no texto. E ali tem uma dica, que mulher é essa, sobre o que ela fez, e vocês vão botar o nomezinho dela embaixo na linha que tem ali. Então a dica da primeira imagem ali é uma mulher que combateu o Império Romano, lá na Idade Antiga. A dica da 2 ali, da mulher que está fazendo aquele símbolo ali com a espada sobre o ombro do homem, aquele símbolo é um símbolo como se fosse quase de um batizado. Ela está reconhecendo aquele homem como um homem digno, um homem valoroso, um homem fiel ao reino. Quem é essa mulher que influenciou o rei de Inglaterra e da França? E a 3 ali, a mulher com aquele estandarte em cima de um cavalo, com uma armadura, ela dizia ouvir vozes divinas, as vozes divinas que guiavam ela nas batalhas que ela lutava. Qual é o nome dela? Vocês vão responder essas 3 questões e qualquer dúvida me chama lá no WhatsApp, certo? Tchauzinho.